Olá, já vamos iniciar a nossa live, conforme estava previsto. Estamos só nos iniciando aqui, aguardando as recomendações finais do nosso operador aqui, mas pode também já ir divulgando a nossa live no Facebook e todos os canais que você julgar importante, tá bom? Estamos iniciando essa atividade, mais uma atividade do Sindicato dos Professores, da subsede da POSP aqui de São Bernardo do Campo. Nós vamos hoje tratar de um tema extremamente importante para a educação brasileira, em particular aqui no estado de São Paulo, a situação da educação de jovem adulto, o EJA. E para discorrer sobre essa temática, que é uma temática extremamente importante na nossa rede estadual, nós temos aqui a presença da professora Vera Lúcia de Lima, que é professora da rede pública estadual, que tem alunos e leciona também no regular e no EJA, o professor Alain Aparecido, que também é professor da rede pública estadual e leciona também para educação de jovens e adultos, o professor Paulo Neves, que é diretor do Sindicato dos Professores da POSP, e também leciona para este segmento, e nós somos procurados por professores e professoras dando conta dessa situação. E para isso, nós gostaríamos, então, que assim que o professor Serginho chegar, nós vamos incorporá-lo ao debate, mas queria, então, pedir para a professora Vera Lúcia falar sobre a situação da educação de jovens e adultos, e que eu acho, Verinha, que uns 10 a 15 minutos, vamos trabalhar esse tempo de 10 a 15 minutos, fica tranquilo para você falar para nós sobre a proposta do governo e a situação da educação de jovens e adultos, e agora no meio do ano. Terá algum tipo de dificuldade para o aluno continuar como professor, como aluno da rede estadual, e o professor terá dificuldade e poderá perder aula nesse início do segundo semestre? Professora Vera Lúcia. Boa tarde a todas e todos. Como o professor Aldo já disse, eu sou a professora Vera Lúcia, ministro aula na escola pública do estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, uma escola da periferia de São Bernardo do Campo, onde a gente tem a modalidade de ensino de EJA do ensino médio. Em São Bernardo, o ensino fundamental 2 é da prefeitura e do médio é do estado, e na escola onde eu leciono tem o ensino médio. E aí a EJA passa por várias dificuldades, né? É uma modalidade de ensino de pessoas que não teve o direito ao acesso e à permanência na escola pública na idade regular, e isso por N motivos, gravidez na adolescência, adolescentes que precisou trabalhar muito cedo para contribuir com a renda familiar, né? Pessoas que vêm de outros estados para trabalhar em São Paulo, chega aqui, demoram até se organizar, arrumar emprego, para uma escola, isso o tempo vai passando. Mulheres que têm maridos machistas, que vê no ato da mulher estudar e ir para a escola, diminuir o controle que ele tem sobre essa mulher, e isso é uma grande dificuldade para as mulheres que hoje frequentam o EJA. Muitas começam a estudar, abandonam a escola, e quando a gente liga, pergunta o que aconteceu, e elas falam que porque não tem aonde deixar esses filhos pequenos, esses maridos também que não contribuem, né, esses cônjuges que não contribuem, ficando com essas crianças, ou de alguma forma proporcionando para que essa mulher fique na escola, né, e aí é uma dificuldade muito maior para as mulheres. Muitas só voltam para a escola quando os filhos já estão adultos e, às vezes, com o incentivo desses filhos, né? Eu tenho alunas que elas falam, professora, eu voltei a estudar porque meus filhos cresceram e eles me ajudaram. Mãe, vai para a escola, vai estudar. E dessa forma que essas mulheres voltam para a escola. Outras porque ficaram viúvas
E aí, por N motivos, essas mulheres abandonam a escola e os homens também. A gente tem, claro, que uma quantidade muito maior de mulheres do que de homens na EJA. E a EJA, a gente precisa ter um outro olhar para a EJA, um olhar humano, do ensinar e aprender. O EJA é uma outra forma de ensinar e aprender, porque são pessoas adultas que já vêm com uma carga emocional, profissional muito grande, uma cobrança muito grande de trabalho, de criar filho. Então, a gente precisa ter um outro olhar para o EJA, Nesse momento de pandemia, muito maior. Muitas dessas mulheres são arrimos de família, estão desempregadas. Tem mais essa preocupação agora. Quando tudo isso passar, e vai passar, e a gente voltar à normalidade, muitos postos de trabalho estarão fechados. Estão fechando muitos postos de trabalho. E aí vai ter uma gama de pessoas procurando emprego e poucos empregos a serem oferecidos. E aí, quem abandonou a escola ou não tem um curso profissionalizante, não terminou o ensino médio, vai ter uma dificuldade muito maior de manter o seu emprego ou se inserir outra vez no mercado de trabalho. Então, mais uma vez, essas pessoas serão penalizadas por um sistema que já é cruel com quem não teve o direito e o acesso à educação, e vai ser mais difícil, porque vai ter mais pessoas desempregadas do que postos de emprego. Por todos esses motivos, ainda tem mais um agravante agora. Essa semana começa a rematrícula da EJA no estado de São Paulo. Ela vai do dia 6 ao dia 15. É uma matrícula online. A gente sabe que nem todo mundo está tendo acesso à internet. A gente tinha uma outra visão disso, que todo mundo tinha um celular e que todo mundo estava conectado. E agora, na pandemia, a gente viu que não é bem assim. As pessoas estão fazendo contenção de despesa por conta do desemprego. E entre comprar comida e pagar a internet, as pessoas vão cancelar a internet, a gente sabe disso. E aí as pessoas têm uma dificuldade muito maior de conseguir fazer essa matrícula ou a rematrícula, para quem já está, vai fazer a rematrícula. Essa rematrícula e a matrícula é online. Ela vai do dia 6 de julho ao dia 15 de julho. É um espaço de tempo muito curto, Precisaria ter um espaço de tempo maior para que as pessoas vejam se tem um amigo que consegue fazer, se ele mesmo consegue, para essas pessoas terem a oportunidade de conseguir fazer as suas matrículas. Porque quando a gente voltar à normalidade, volto a repetir, vai estar mais difícil para as pessoas que não têm um curso profissionalizante ou que não têm uma qualificação profissional. Então, meu apelo é que esse prazo se estenda um pouco mais para que as pessoas tenham a oportunidade de voltar para a escola, de estudar, se qualificar, para estar apto a esse novo mercado de trabalho que vai surgir pós-pandemia. Concluí. Ok, professora Vera Lúcia, nós chamamos de Verinha, então vocês têm dificuldade de falar Vera Lúcia porque nós a conhecemos como Verinha, da subsede. Então, bacana, a professora levantou o aspecto do tempo na questão da rematrícula, mas vamos ouvir também outros colegas professores aqui. Eu queria ouvir o professor Alain, que também leciona na rede pública estadual e que também é um professor que leciona para educação de jovens e adultos. Alain, diz para nós um pouco nessa nossa nessa nossa conversa virtual, diz para nós um pouco a sua experiência em sala de aula e as dificuldades e, portanto, até mesmo eventuais facilidades nesse momento de educação remoto à distância. Como tem sido para você, já o experiente professor, como tem sido esse trabalho no cotidiano e essa política do governo neste pequeno prazo de praticamente uma semana na rematrícula para os alunos de educação de jovens e adultos.
O Alan, estão me dizendo aqui que acho que está tendo um problema no seu áudio. Você tem como ver? O professor Ney aqui entrou dizendo que o áudio do Alan está conseguindo ouvir. Você está fazendo uma bela explicação. Tá. Você tem como ver? Pronto. Verifica aí se apareceu. Isso, por gentileza, quem notificou poderia dar um retorno para a gente. Nós agradecemos. É assim mesmo, nós agradecemos todo mundo. Também contribui para que a live, para que a nossa atividade seja absolutamente importante. Tá, acho que eu resolvi aqui, tá? Então, assim, voltando para o pessoal que não conseguiu ouvir o que a gente estava explicando. Estou explicando a questão de como que os alunos estão lidando com essa situação. Essa situação da ferramenta, principalmente do centro de mídias e da ferramenta do SED em si. Os alunos não estão conseguindo mexer, eles não conseguem. Eu dou aula para muitas e muitas senhoras que estão com tremendas dificuldades de acessar as aulas online, as virtuais. A escola optou por mudar um pouco o esquema para tentar ajudar, né? Tentar ajudar os alunos, e não sei se isso foi viável. Vou falar só a experiência que a gente teve então. Primeiro bimestre a escola se propôs a imprimir o material para os alunos, e já no segundo bimestre a escola optou por não fazer isso, usar o centro de mídias. E aí gerou problema, porque muitos alunos, alguns, eu tenho aluno que tá, eu não sei explicar direito aonde que fica ali na Imigrantes, Parque Imigrantes, se eu não me engano, e lá não tem sinal de internet. Como é que você faz pro aluno que não tem sinal de internet? Como é que você vai fazer? Como é que ele vai conseguir entrar no SED para poder fazer a rematrícula? Aí ele liga na escola e não consegue fazer a rematrícula. Então, ou seja, olha o problema. São inúmeros problemas que a gente enfrentou. E aí, assim, eu tô vendo, são só 4 salas que eu tenho, gente. São só 4 salas. Imagina escola que tem 10 salas de EJA para lidar com tudo isso. Não dá. O aluno não consegue acessar o centro de mídias, o aluno não consegue fazer aula virtual, o aluno não consegue... Você tenta explicar para eles que o sistema que o governo fez só tem um defeito, que ele fala que você não paga a internet. Só que se você não for nas configurações do seu celular e ativar para você não pagar a internet, você vai gastar internet. Então no começo da quarentena, os alunos viviam mandando mensagem: professor, gastei 2 GB da minha internet. Foi o que vocês falaram. Ele deixa de comer para pagar a internet, porque às vezes é ele, é o aluno, é o marido e é o filho fazendo lição. Eu tenho casos que são 5 pessoas dentro de casa fazendo lição. São 3 filhos e o marido e a mulher no EJA. E só tem 1 ou 2 celular. E só tem uma pessoa que paga internet. Como é que você faz? Como é que você faz com isso? Aí você tem que explicar pro aluno, tirar print, organizar, montar e falar para ele assim, explicar para ele como que ele vai fazer para não gastar a internet. Então, ou seja, o governo criou uma situação que não sei como que a gente pode ajudar, como que a gente pode resolver. Mas esse prazo, por exemplo, de 6 a 15 é um prazo muito curto. E o aluno, eles estão... Quem tem EJA, quem que tá tendo que fazer rematrícula nessa hora, estão desesperados. Eu mesmo, eu tenho acho que 12 aulas no EJA. Eu acabei acumulando 3 matérias no EJA. O Aldo falou bem. E como é que vai ficar a minha situação? Eu sou professor do EJA, eu tenho minha maior jornada no EJA. E como é que eu vou fazer? Se não tiver rematrícula, não tiver aluno, o que eu vou fazer? Eu tô preocupado, porque eu não sei o que vai acontecer daqui no próximo bimestre, em agosto. Então, ou seja, eu não sei como que a escola vai fazer isso, como que o governo vai fazer isso, para poder fazer rematrícula, não sabemos. É um problema, eu não sei, eu tô pensando em mim mesmo. E aí? A gente ainda tem que agradecer que a gente ainda tá tendo salário, e quem não tá tendo? Aí os alunos reclamam comigo: professor, é muita lição. Eu falo: então, meu querido, se eu dou lição, eu fico desempregado. Eu sou bem claro, tem que ser bem claro com isso, tem que ser bem duro. Porque se eu não te der lição, como é que eu vou viver? Eu também tenho que viver, só que infelizmente a gente tá num sistema que tá totalmente desordenado, vamos colocar assim. Tá certo? Concluí, ó. Ok, Alan, vamos fazer o seguinte: como você teve um problema no início, você teria como repor os 3 minutos do início que ficou sem áudio, pode ser? Pode ser. Tá. Ah, tá, só para explicar. Então, assim, para quem tá me ouvindo, para quem tá me vendo,
Sou professor da rede pública, trabalho na escola da periferia e trabalho na escola do centro. Eu dou aula também para o EJA, tenho 4 turmas do EJA na periferia. Estou tendo muita dificuldade porque não estou tendo muito retorno dos alunos na questão da educação do ensino, certo? Não estou tendo retorno. E está tendo muita dificuldade para fazer a rematrícula. Aí eu estou enfrentando porque os alunos me perguntam e eu não sei responder. Eu falo, gente, eu não sei como que você vai ter que fazer. Mas posso ir na escola? Eu oriento, vai na escola. Se você conseguir ir lá, falar com a direção, falar com alguém da secretaria, que procura alguém da secretaria. Porque eu falo, gente, essa parte do sistema eu não sei como fazer. Porque o que está acontecendo? Não sei se a Verinha também sabe dessa informação. Eles têm que anexar documentos. Então o que você vai fazer? Você tem que anexar documentos. Então olha o problema que a gente tem, né? Eles não sabem fazer isso. Então é outra questão. Principalmente assim, aquelas senhoras, aquele pessoal, que nem a Verinha falou, né? Tem muita gente que tá trabalhando, que não tá trabalhando, que tá trabalhando, que tá, sabe, acontecendo de tudo na vida desse povo. Eu tenho aluno que tá vendendo, por exemplo, caldo de mocotó para sobreviver, porque perdeu o emprego. Então tem lá, e tá no grupo, e aonde que ele divulga? No grupo de alunos da escola, tá vendendo para poder sobreviver, porque não tem mais nem condições. E assim, outro dado importante, gente, quem estiver me vendo, quem tiver grupo do EJA, tem muito aluno falando que vai parar, tem muito aluno que falou que vai parar e só vai voltar quando a pandemia acabar, porque não consegue dar conta de estudar pelo celular ou pelo computador, ele não consegue. Tem vários, eu vou parar, e aí o que acontece? Entra naquela coisa que eu tava falando antes. A gente tem que ficar incentivando o cara a não parar pra poder... Por conta que senão depois o cara não vai se matricular e não vai ter aula e quem acaba perdendo é o professor, porque o professor também depende do aluno que tá estudando. É uma faca de 2 gumes assim, violenta. E a gente tem que lidar com isso. Eu tô lidando com esses alunos desde o começo da pandemia. Desde o começo eu tô lidando, porque eu já tinha grupo de aluno, então eu já expliquei pra eles, já mandei a letra pra eles, falei, vai acontecer isso, e vocês têm que ficar esperto. E tem que ficar esperto com a rematrícula, porque eu falei, a rematrícula não vai ser presencial. E eles querem, tudo deles eles querem na escola. Eu falei, olha, eu não posso, até onde eu consigo eu ajudo. Aí chega uma hora que eu não consigo mais, porque eu não tenho tanta informação quanto eu deveria ter, mas também a escola também não tá dando aquele suporte que deveria. Então nós estamos com um problema aí generalizado, né? Não é só questão de desemprego, pandemia, doença. É um problema que você tá, um problema educacional, um problema tecnológico, é um problema social, um problema político. Tá tudo no mesmo lugar. Tá bom? Acho que deu, né? Ok, Alan. Obrigado, viu? Nada. Bacana. Veja, então esse é o debate. Está posto, apresentado, sim, a situação a partir da professora Vera Lúcia, corroborado com o professor Alan, e eu queria passar para o professor Paulo Neves e perguntar se nas reuniões estaduais do sindicato, além do seu depoimento em relação ao cotidiano da vida escolar, tem alguma política pensada pelo conjunto da direção do sindicato em relação à questão da educação de jovens adultos, Paulo? Bom, boa tarde, Alan, boa tarde, Verinha, boa tarde, Aldo, boa tarde, professores, alunos, comunidade que estão nos assistindo aqui. Tem sim, na última reunião com o secretário, que aconteceu na quarta-feira, não me falha a memória dessa semana, está terminando hoje, foi levantado esse problema, o secretário disse que não vai ter fechamento de salas, aquela retórica que o Estado sempre coloca nas reuniões. Aliás, fazia 8 meses que o Estado não recebia o sindicato para uma reunião. Falou que não vai ter problema, que todo mundo vai ser matriculado, que não vai fechar turmas e tudo mais, mas a gente sabe que tudo isso é retórica, que eles falam uma coisa na reunião, divulgam uma coisa na imprensa e nas redes, eles, para a questão no âmbito administrativo, eles divulgam outra, né, orientam outra coisa. E
os agentes subalternos, vamos dizer assim, da secretaria, acabam acatando o que é orientado e não o que é divulgado, infelizmente. Porque a educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade de ensino definida no artigo 37 da LDB, né? É obrigatório o oferecimento dessa modalidade para as pessoas que não tiveram acesso à escola na idade certa, considerada. E o que a gente tem observado no estado inteiro, e aqui em São Bernardo é um exemplo disso, é de que existe uma política deliberada para ir encurtando, diminuindo e reduzindo o número de turmas e a perspectiva de alunos matriculados nessa modalidade de ensino. Companheiros e companheiras têm uma ideia, em 2014, nós tínhamos aqui em São Bernardo, na oportunidade eram 71 escolas estaduais na rede, nós tínhamos 28 escolas com EJA. Hoje, em 2020, nós temos 61 escolas, esse número de escolas com EJA já foi reduzido para 18. Então, nós temos EJA em 18 escolas. E assim, existem verdadeiros clarões. Por exemplo, no centro da cidade não existe mais escolas com educação de jovens e adultos. Tem algumas regiões que, por conta da luta dos professores, das comunidades, a gente tem ainda uma resistência, a gente percebe claramente. Você pega, por exemplo, essa região, vou citar aqui a região do Farina para sair no Ferrazópolis. Então, por exemplo, o Walker tem EJA, o Maurício de Castro, que é o São Pedro, tem EJA, o Nail tem EJA, Maria Cristina tem EJA. Aí, onde a Verinha trabalha, a gente tem EJA no João Batista Bernardes e no Maria Osório Teixeira. E depois dá um pulo, vai lá para o Vilma. Ou seja, um verdadeiro clarão. Aí no Assunção inteiro você não tem, fora dessas 3 escolas, você não tem perspectiva para o menino ou a menina estudar. Quando a gente vai para o Riacho Grande, a situação é dramática. Você tem EJA no Célio Luiz Negrini e no Maria Pires, que é antes da ponte da represa do Riacho. Depois, você vai ter EJA no Bassani, no Pós-Balsa. Ou seja, os meninos lá do Fincos, aí do centro do Riacho, os jovens e adultos, se quiserem estudar, ou vai para o Negrini ou vai para o Bassani, não tem muita alternativa. Na região do Demarque, Batistini e Represa, você só tem EJA no Ivone Prodóximo, acho que é a escola que o Alan trabalha. E na região do Alvarenga, a gente tem escolas que têm EJA no Domingos Peixoto, se não me falha a memória, e no Jacó Cassebe, nem sei se o Cassebe tem, eu não estou lembrado de cabeça agora. Ou seja, há uma política deliberada já há muito tempo de um esvaziamento das escolas com essa modalidade de ensino, e por isso que os jovens e adultos estão cada vez mais tendo dificuldades de conseguir concluir vamos dizer assim, os seus cursos, ter acesso ao diploma para conseguir acessar, ou mesmo para conseguir um emprego com mais qualificação, vamos dizer assim. Então, esses são problemas enfrentados para introduzir a minha fala. Aqui na região do Silvina, você tem EJA no Brasília Tone e no Iolanda. No Iolanda, inclusive, é a única escola de São Bernardo na rede estadual que tem EJA no ensino fundamental 2. Essa escola ainda tem, foi o que sobrou, vamos dizer assim. De fato, esse momento agora, o momento da pandemia, é um momento dramático. Eu não vou repetir muito daquilo que o Alan e a Verinha falaram, já que eu concordo plenamente. Mas queria só acrescentar que no começo de junho, nós, da coordenação da subsede, já prevíamos as dificuldades que iriam advir dessa decisão da secretaria e que as matrículas seriam feitas online, né? Porque a gente sabe das dificuldades técnicas para você
viabilizar a matrícula, porque não é só fazer a assinatura, tem que anexar documentos, como disse o Alan, nós mandamos um ofício para a dirigente de ensino de São Bernardo. Isso está, inclusive, o companheiro Aldo publicou nos grupos de RE, nas redes aí. Esse ofício foi até eu que ajudei a elaborar, onde nós colocávamos toda uma série de questionamentos, me parece que foram 8 ou 9 questionamentos em relação a essa decisão de estabelecer a matrícula através, pelo meio online, e nós propunhamos ali que você fizesse um sistema híbrido, né, que as escolas também abrissem a possibilidade do aluno fazer a matrícula presencial, com todo o cuidado, vamos dizer assim, sanitário, todo o cuidado necessário nesse momento de pandemia. Até hoje, pelo que eu saiba, a diretoria de ensino não respondeu. Né? Eu considero, inclusive, que os alunos que estudando, eu, por exemplo, dou aula para o 2º ano e para o 3º ano. Na escola, lá no NAIL, que é a escola que eu trabalho, melhor, é o 2º termo e o 3º termo, que é o conceito correto. Né? Lá no NAIL eu tenho o 1º termo também. Então, para o aluno ir do 1º termo para o 2º termo, não deveria nem ter necessidade de ele fazer matrícula. E do 2º termo para o 3º também. Acho que nós poderíamos já incorporar isso como reivindicação. Não tem necessidade desse aluno, ele terminou, já concluiu, não tem necessidade dele fazer matrícula. O nome dele já está na lista, ele só passa para o termo seguinte. Aí, a dificuldade vai existir em relação aos alunos ingressantes, né? Para você formar os primeiros termos. E vai ser um problema, porque, por exemplo, eu estava dando uma olhada, nas 18 escolas tem 1º termo. Se, por exemplo, em 10 dessas 18 não abrir 1º termo, seriam 10 classes fechadas. E com isso, nós teríamos aí 10 classes, já dialogando um pouco isso que o Alan coloca, já seria mais de 50% de possibilidade, você teria aí no mínimo, por baixo, 80 professores com dificuldade, 90, né? 90 são 9 disciplinas, 90 professores sem perspectiva de ter aulas atribuídas aqui no meio do ano, ou perdendo turmas e tendo que refazer a atribuição, né? Fazer a atribuição na escola na ordem inversa, que é o que estabelece lá a Resolução 71, e com isso você teria aí cerca de 80, 90 professores perdendo aulas e ficando desempregado, porque você gera um efeito cascata na atribuição. Esse é o prejuízo em relação a nós, professores. E em relação aos alunos, aí o prejuízo é mais dramático ainda, porque, ou seja, é 2 prejuízos dramáticos. Isso que o Alan relatou aqui é um exemplo de uma dramaticidade terrível, né? O aluno ele tem que optar, ou ele estuda, ou ele sobrevive fazendo bico para sobreviver, para comprar alimento, porque ele está sem condição de trabalhar, está desempregado, foi mandado embora, enfim, tem toda essa problemática colocada. Então, é com essa visão que nós temos uma preocupação extrema de garantir, de fazer com que as escolas, nós colocamos, inclusive, no ofício que a gente mandou para a diretoria de ensino, que a subsede coloca todo o know-how que nós temos em relação a isso, a gente tem condições de divulgar nas redes nossas, nas escolas, a abertura de inscrição para que o aluno que queira fazer o curso da EJA, colocar faixa nas escolas, tudo isso a gente tem condições de fazer, chamando os alunos a se matricularem, para a gente não perder esses primeiros termos, eu acho. Mas mesmo assim a gente não tem nem a certeza de que o 2º e o 3º termo serão constituídos se o aluno não for fazer a matrícula. Então, eu acho que a primeira reivindicação nesse momento é garantir que os alunos que já estão na rede não precisem fazer matrícula. O nome dele, que está por exemplo, o aluno que está no 1º termo, terminando agora, já vai para o 2º, não precisa ele ir lá ou se inscrever online ou ir na escola fazer a matrícula. O que está no 2º termo, ele não tem necessidade de ir na escola levar documento, a escola já tem os documentos deles, já vai para o 3º direto. Eu acho que é isso, o encaminhamento que nós temos que dar nesse momento, para concluir minha fala,
para efetivamente a gente garantir a manutenção das turmas atuais de EJA e amenizar esse prejuízo terrível que nós estamos enfrentando nesse momento. Eu não vou nem entrar na discussão que o Alan colocou em relação ao EAD, porque esse nós já temos uma posição que é efetivamente um problema terrível que nós estamos enfrentando, professores e alunos, com essa modalidade de ensino difícil, onde um sistema centralizado e acaba dificultando a vida de todo mundo. Tem muita cobrança mesmo, é uma burocracia infernal. Eu, por exemplo, coloco para os meus alunos o seguinte, um texto de 1 ou 2 parágrafos, um mapinha, 2 questõezinhas simples, uma coisa mais simples do mundo, e eu faço toda uma campanha e a realidade é a mesma. É uma média de 8 a 10% dos alunos que interagem nas plataformas aí, múltiplas plataformas, que no Nail tem um e-mail de teletrabalho, tem o chat do centro de mídia, tem a questão da plataforma do Google Classroom, mas mesmo assim a adesão é reduzidíssima, o que acontece na maioria das escolas, e na Prefeitura de São Paulo, que eu dou aula lá também, não é diferente, é a mesma coisa também. Então, é isso, agradeço aí, no fluir do debate a gente pode estar contribuindo melhor aí. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alan. Obrigado, Verinha. As pessoas têm feito algumas perguntas e nós estamos com dificuldade porque o professor Serginho não conseguiu acessar ainda, porque nós sabemos das dificuldades que são. Imagina, professor com dificuldade para acessar, por conta das limitações, enfim, imagina, como disse, acho que a Verinha ou Alan, a pessoa lá no Riacho, pós-balsa, enfim, como que vai acessar se o sinal praticamente nem chega nessas regiões para que viabilize o aprendizado efetivamente. Essa iniciativa da live foi uma sugestão do professor Serginho, que é professor lá na Vila São Pedro, e que ele demonstrou muita preocupação, dizendo de que certamente haveria um número grande que é professor lá na Vila São Pedro, voltando, devolvendo, indo, do ponto de vista virtual, interagindo, na sua grande maioria, com os professores. E ele, inclusive, disse que esse problema da educação de jovens e adultos, se a atual modalidade já é de exclusão para a garotada que tem uma certa familiaridade com as novas tecnologias, imagina isso para as pessoas com algumas dificuldades e muitas vezes tem que trabalhar, ganhar o pão de cada dia para poder sobreviver. Então essas pessoas estariam sendo duplamente marginalizadas e excluídas do processo educacional. Eu queria perguntar as perguntas que têm chegado. Queria perguntar se os companheiros, diante desta crise na educação no Estado de São Paulo, o que os companheiros propõem ou pensam que poderia ser mais indicativo, tanto em relação à educação normal, bem como em relação à educação de jovens e adultos. Tá bom? Eu queria, acho que os 3 minutos para cada um, daria para a gente 3 a 5 minutos para poder... Como que você está vendo isso? Você é um professor, no seu cotidiano, estão trabalhando mais agora do que antes ou não? Porque essa é uma crítica que tem chegado para todos nós, que as pessoas estão se sentindo absolutamente escravizadas, não saem de frente do celular ou do computador o dia inteiro. O que está acontecendo? Como que podemos enfrentar essa realidade e qual a proposta ou qual a sugestão nesse momento? Alan, pode ser contigo? Pode, peraí. Pode sim, Aldo, pode sim. Deixa eu só acertar aqui. Então,
É como você falou, né? Eu tô trabalhando bem mais do que eu trabalhava quando eu tava lá na sala de aula nos 2 cargos. Eu acordo de manhã por volta das 8, 9 da manhã, 11, quando dá meia-noite tô respondendo aluno. E eu acho assim, eu penso que a gente tem que tirar proveito disso. Eu acredito nisso, né? Que eu acho que a gente tem que tirar proveito dessa situação. Mas ao mesmo tempo, assim, proposta, eu ainda não consigo formular uma de como resolver isso, de como chegar nisso, mas o que eu tenho para dizer com relação ao que está acontecendo, eu tenho muitos amigos, professores que não estão aguentando mais, não aguentam mais. A burocratização parece que ainda está no espírito de muita gente, até o Paulo falou, né? O pessoal aqui, o pessoal que está na frente, né, na linha de frente da escola, e eles, assim, tem hora que eles esquecem que eles também estão numa situação igual da gente, eles estão numa situação parecida, onde eles também têm que enfrentar o teletrabalho. E muitas vezes o que está matando muito é, às vezes, algumas burocracias, e as burocracias elas não são explicadas pra gente, elas são impostas, fala, você vai fazer, tá, como que eu faço? Aí o coordenador, o diretor não sabe responder. Aí quando o professor reúne numa live, aí que ele aproveita que ele está em casa, ele vai e fala um monte. Aproveita. A diretora ainda não entende a situação. Gente, eu, por exemplo, eu acho que eu estou trabalhando cerca de 12 horas por dia. Se eu for contar, pôr na ponta do lápis, é 12 horas. E eu trabalho. Ainda tem outro porém. A gente se esqueceu, a gente nem falou dessa questão dessas aulas do Inova. Também foi outro problema que a gente enfrentou. A gente já não sabia como ia fazer lá na sala de aula até o mês de março. De repente muda tudo, a gente também não sabe como fazer isso online. Então, assim, de alguma forma a gente tem que tomar uma postura de como que a gente vai ajudar, principalmente essa turma do EJA. Essa turma do EJA, ela carece de muita ajuda, carece demais. Enquanto a escola deu algumas cópias, a gente montou apostilas, por exemplo, lá no Ivone, que o Paulo falou, lá no Ivone a gente montou a apostila e conseguiu mandar para eles, beleza. Foi uma alternativa que a escola teve, mas gera gasto, gera custo. E assim, eu acho que a gente hoje está uma situação inédita para todo mundo, uma situação que acho que nunca ninguém viveu na vida, ninguém nunca passou por isso. E a gente vê que realmente o EAD ele carece de uma preparação muito mais ampla, né? Não é só você falar que vai liberar sinal de internet de graça, sendo que muitas vezes o cara não sabe fazer isso, né? O cara não sabe como chegar no sinal de graça, porque não é simplesmente, eu entrei, acabou, não é assim que funciona. Tem esquemas para isso, para você conseguir entender como é que você vai chegar nesse ponto. E a gente chega nesse nível, nesse ponto. Eu, por exemplo, uma proposta de como fazer isso, particularmente eu não tenho, porque eu também não sei como lidar, porque eu não posso ir até a escola, eu não vou ir até a escola, eu não vou até lá, né? Então não tem como chegar até lá, mas a gente pode ir aos poucos, o pouco de contato que a gente tem, a gente ainda procura ajudar, procura gravar vídeo. Eu acho que a melhor proposta nossa é ser didático, grava um vídeo, tenta gravar um vídeo, tenta explicar, grava a tela do computador, grava pelo celular, dá um jeito, mas a informação tem que chegar lá. Então eu tenho ajudado muito o professor. Ontem mesmo eu passei a tarde ajudando o professor que não tinha nem entrado no Classroom ainda, não sabia nem como fazer. Tem professor que não sabe anexar um e-mail, não sabe, a diretora pede, manda no arquivo do Word. Tem professor que não sabe fazer isso, gente. Então, quem o Rodo falou, a gente eu tenho um pouco mais de habilidade, mas nós temos quantos professores em São Bernardo? Uns 3.000. Desses 3.000 pode ter certeza, mais da metade não sabe mexer no computador. Então o problema não é às vezes eu fazer uma proposta e vai resolver. O professor vai saber passar para frente? Vai saber mandar isso para frente? Tem professor que não sabe anexar um Word num e-mail, não sabe nem abrir o e-mail. Ele não sabe nem que ele tem e-mail institucional, começa por aí. É mais grave ainda, né? Então, mas eu acho que é isso, acho que a gente tem que, de alguma forma a gente tem que transmitir a informação para eles. De alguma forma. No nosso caso, a gente vai ter que usar os meios digitais, né? Se a gente tivesse uma TV pública aqui em São Bernardo, por exemplo, a gente poderia tentar fazer uma parceria, de repente, para poder fazer alguma coisa. Assiste tal canal lá da cidade aqui que resolve. Seria uma alternativa. Ou fazer um canal do YouTube. A gente, por exemplo, nós 4, 5, quem tiver aqui,
E tirando dúvida deles, fazendo live também, são alternativas. Acho que é isso. Ok, Alan. Obrigado. Então, você tem razão. Na verdade, nós estamos diante de uma conjuntura absolutamente singular, na medida em que a experiência da educação, ou da aula remota, da educação à distância, o professor não foi formado nesta perspectiva, assim como o aluno também não tem a formação e a tradição nesse contexto. Portanto, nós estamos diante de uma realidade nova e o governo assume uma postura de achar que dentro dessa nova situação de pandemia, considerar normal, achar que todos os alunos terão que ser aprovados, enfim, é um drama cruel. Verinha, o que você acha e qual tem sido a sua experiência enquanto educadora neste momento de pandemia? Tem sido muito difícil, né? Como o companheiro Alan falou, nós não estamos habilitados para trabalhar nesse sistema remoto, né? E aí tem sido muito difícil, por uma exigência das escolas, e aí eu não sei se é só bravata do secretário, mas ele disse o seguinte, que as escolas exigem do professor muito mais do que a secretaria está mandando fazer, né? E aí a gente tem que assistir aula no centro de mídias, tirar dúvida do aluno pelo WhatsApp ou pelo e-mail institucional, tem que fazer plano de aula diário de todas as aulas do centro de mídia, enviar para a escola por e-mail, e aí na terça-feira, que no meu caso eu sou de humanas, na terça, eu tenho a TPC do centro de mídia, eu tenho a TPC da diretoria de ensino, eu tenho a TPC da escola. Então, eu passo o dia inteiro à disposição ali, e aí eu não posso fazer plano de aula, não posso fazer nada outra coisa, porque eu estou à disposição naquele momento só para essas coisas. E aí o aluno não entende assim, eu estou no TPC e ele está me mandando mensagem, e assim, você não responde, eles colocam um monte de pontinho de interrogação, porque você não respondeu. O aluno não entende que naquele momento eu estou trabalhando, mas de uma outra forma, que não dá para responder. Eu preciso também entender que, às vezes, naquele momento, é o momento que o aluno tem para me perguntar porque ele está trabalhando, ele está correndo atrás, ele está fazendo bico, ele está procurando um jeito de sobreviver nesse momento, né? Nós estamos, eu falei até para os professores dessa escola no ATPC, que nós estamos numa tempestade, mas tem uns que estão num barco à vela, um está no iate, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco, né? Eu tenho um aluno que mora em um apartamento de 2 quartos, 8 pessoas, com pessoas doentes em casa, que um cômodo ainda tem que ficar à disposição só dessa pessoa, porque ele está em isolamento. Então, a gente está vivendo um momento muito conturbado, né, de pessoas doentes, alunos que me mandam mensagem, eu não fiz a lição faz 2 semanas, 3 semanas, porque meu avô faleceu, minha mãe está doente, né? A gente está vivendo um momento muito difícil. E aí, essa matrícula e o EJA vai ser mais uma vez, sofrer esse processo de exclusão. Eu não sei se é um processo que resolve, mas na escola onde eu trabalho, a diretora comunicou para a gente o seguinte, vai por faixa na comunidade, dizendo que vai fazer as matrículas, ela disponibilizou um e-mail da escola para o aluno entrar lá, se conseguir colocar o telefone, e aí a escola entra em contato com o aluno para pegar todos os dados, e a escola vai ficar aberta 3 dias por semana para esses alunos ir presencialmente na escola, só deixar um número de telefone, depois a escola liga e faz todo o processo da matrícula. Eu não sei se resolve, mas foi o que deu para fazer, né? Pelo menos arrumou um meio de fazer isso. Por outro lado, não dá para a gente falar para diretor, GOI, agente de organização escolar, ir para a escola, se expor também, pôr sua vida em risco nesse momento de pandemia. Então, a gente vive um drama. Essa solução, esse encaminhamento que o companheiro Paulo deu, eu acho que seria o mais correto. Quem já está na EJA não precisar renovar a matrícula. Ele só vai mudar
um semestre para o outro. E os novos, aí podia fazer esse sistema de atender 3 dias por semana ou por um e-mail, arrumar uma outra forma desse aluno conseguir chegar na escola, porque se ele para de estudar nesse momento, a exclusão ainda vai ser muito maior, porque na volta, com muitos postos de trabalho fechados, o mercado de trabalho vai escolher quem tem a melhor qualificação. Já estava sendo assim antes da pandemia, e com a pandemia isso só vai se agravar. Então, mais uma vez, o aluno que está na EJA, ele vai perder a oportunidade de prosseguir com seus estudos, de fazer um curso técnico, de arrumar um emprego e não ficar na dependência do subemprego, que nesse momento muita gente está vivendo do subemprego, né, de vender uma coisa ali, vender outra ali, vender água, o Alan falou vender caldo de mocotó, se virando para sobreviver. Então, a gente precisa pensar mecanismos para os alunos de uma forma geral das escolas, né, porque todos estão num contexto difícil, mas a EJA ele tem uma carga muito maior nesse momento. E se esse aluno da EJA sai da escola nesse momento, igual muitos têm me mandado mensagem, eu estou saindo da escola, estou saindo do grupo porque eu estou saindo da escola. Quando tudo isso passar, eu volto. A gente sabe que não é tão fácil assim. Eu tenho um aluno que parou de estudar tem 15 anos, ele voltou agora. Aí ele volta, acontece tudo isso, ele para. Você acha que ele volta o ano que vem? Ele vai levar muitos anos para voltar para a escola. E olha o retrocesso que isso causou na vida dele, financeira, educacional, na forma de vivência dele. Então, eu acho que esse prazo de 6 a 15 é um prazo muito curto. Esse prazo pode ser estendido, mesmo porque o semestre só termina em 30 de julho. Se o semestre termina 30 de julho, por que a matrícula precisa ser encerrada no dia 15? Por que essa matrícula não pode ir para o dia 27, não pode ir para o dia 20, essa matrícula não pode ser estendida? Né? Não há necessidade de fazer essa matrícula correndo, essa rematrícula, porque o semestre só termina 30 de julho. Concluir. Ok. Bom, a contribuição e a reflexão da professora Verinha, do Alan, extremamente importante, esses dados que eles levantam em relação a isso. Nós temos aqui comentários de pessoas dizendo de que a categoria tem ficado muito adoecida, pessoas dizendo do calendário que nós temos pela frente, que é o calendário sindical aprovado. A pergunta é, o diálogo, Paulo, é no sentido de que das turmas que você seleciona no regular, digamos uma sala de 40 alunos, qual é concretamente o número de alunos que tem entrado em contato contigo? Eu não sei se só contigo ou mais outros professores também poderiam fazer esse levantamento, e do aluno do regular e também do EJA. Como que está essa situação e como fazer diante desse conflito posto? Bom, vamos lá, então, muito rapidamente aqui, né, porque o horário está meio estourando já, mas assim, do ponto de vista, eu vou pegar duas realidades muito diferentes. Na Prefeitura de São Paulo, só para vocês terem ideia, lá no começo de abril, acho que dia 14, 15, 16 de abril, nós fizemos uma semana inteira de treinamento para operacionalizar essas plataformas aí. Então, nós estávamos na prefeitura, a gente já entrou, vamos dizer assim, no estado com um know-how anterior, porque nós treinamos isso. Mesmo assim, na prefeitura, os acessos são muito reduzidos. E olha que é ensino fundamental, em tese é uma escola de comunidade, em tese a família poderia ter um incentivo, mas toda semana tem reunião para discutir a baixa adesão, porque lá eles consideram baixa adesão, por exemplo, uma turma que tem 26 alunos, se tem apenas 8 alunos acessando a plataforma, eles consideram que está baixa, então eles querem mais. Aqui no estado, por exemplo, eu tenho um terceiro B do ensino médio regular que tem 26 alunos,
e teve mais acessos, uma média de 5, 6 por semana. Isso utilizando a plataforma do Google Classroom, através do e-mail de teletrabalho da escola. A escola criou e no primeiro momento eles queriam que os professores dessem o WhatsApp pessoal. Nós nos recusamos a fazer isso, porque aí você cria uma confusão, né? Então nós decidimos o seguinte, pelo menos lá no NAIU a decisão nossa nós vamos utilizar os meios institucionais, que é o e-mail institucional, o Google Classroom e o chat do Centro de Mídias. E as aulas lá do Centro de Mídias, eu, pelo menos, para a EJA, as aulas do Centro de Mídia é um lixo, porque, primeiro, que não tem aula, até agora não teve aula do Centro de Mídia na EJA. Então, eles mandam o aluno assistir no canal da TV Educação, e da TV o telecurso dos anos 90. Então, aquilo ali é uma coisa absurda. Eu falei, eu me recuso, não vou assistir isso aqui. Isso aqui é um insulto contra a educação. Então, nesse segundo bimestre, eles fizeram, pelo menos na minha avaliação, eles fizeram uma coisa legal, que foi publicar lá na Secretaria Escolar Digital os cadernos do professor e do aluno. E aí o Alan tem razão, o professor tem que ser rápido tem que ter tecnologia, tem que ser rápido para pegar aquilo, né? No caderno, aí você pode pegar os temas e pode fazer adaptação. E eles publicaram também, agora essa semana, uma série de vídeos, aula, filmes. Então, só para os companheiros terem uma ideia, em Sociologia do segundo ano, eles têm um vídeo lá que é o Povo Brasileiro, parte 1, comentado pelo Darcy Ribeiro. Muito bom aquele vídeo. Aí eu peguei e mandei os alunos assistir, passei 2 questõezinhas lá de alternativas, e, no mínimo, vai servir de cultura para eles, né? Os alunos do segundo ano, 10, 12, eles acessam. E é muito reduzido ainda. Mas é um pouco isso que nós estamos trabalhando. Agora, de fato, a dificuldade é muito grande, porque, primeiro, é uma burocracia imensa, essa questão de a exigência, eles publicaram lá no dia 15 de março, aquele comunicado 87, exigindo que o professor faça um plano de aula semanal. Por que o plano de aula não pode ser mensal? Semanalmente, você manda uma atividade com conteúdo e as habilidades que eles querem lá, você condensa, você estende isso por mês, dá certinho para fazer, eu faço isso. Agora, eles ficam enchendo o saco para você entregar semanalmente isso, é um negócio totalmente sem sentido, ou seja, ao invés do professor se preocupar em atender alunos, poucos alunos que acessam a plataforma, em elaborar materiais didáticos para incentivar esse aluno, eles ainda ficam pressionando para que o professor, que é isso que a Verinha falou, né? Para que o professor faça a burocracia, né? Fica encaminhando para a escola lá o plano semanal de aula. Tem escola que queria exigir que o plano fosse diário, imagina. Os caras são malucos, isso aí querem aumentar o número de doentes na nossa categoria. Nós não podemos aceitar isso. É um pouco isso que a gente tem efetivamente enfrentado nesse processo. Nós que temos um pouco mais de vivência com esse negócio de tecnologia, eu pelo menos não tenho muita, mas o Alan tem, né? O Alan tem muito mais experiência nisso do que eu, então a facilidade é maior, mas mesmo assim, por exemplo, a semana passada, na quinta-feira na prefeitura, eu faço teletrabalho de manhã. Na quinta-feira é o dia da gente postar um plano semanal. Quinta-feira faltou energia, acabou a internet em casa. E aí, você vai fazer o quê? Eu fico imaginando, o Alan deu exemplo aqui do Parque Tiradentes, acho que lá no Jardim da Represa, onde não tem internet. Tem região no Riacho Grande também que não tem internet aqui em São Bernardo. Isso, quando você projeta para o estado inteiro, essa é a realidade. Tem mais. Essa realidade de que tem em muitas famílias, a família tem apenas um celular e muitas vezes eles usam esse celular para trabalho e tal, para outras coisas. E o Alan tem razão.
para você ter acesso à internet gratuita do governo, você tem que alterar lá as configurações. Não é todo mundo que tem habilidade para isso. Então, quer dizer, você criou vamos dizer assim, uma bola de neve, e é difícil de você trazer solução para isso. E não compete a nós do sindicato dar solução. Quem tem que dar solução é o governo. Por isso que a gente fala, a melhor política para essa questão é a política que foi implementada na Argentina. E os professores utilizaram essas redes digitais aí, mas sem ter a obrigatoriedade de você exigir nota de aluno. Na prefeitura, pelo menos, tem essa vantagem. Lá não tem fechamento bimestral de nota. Então, tem uma vantagem. Na Argentina é assim. Então, eu acho que esse é o momento que nós estamos com a cabeça psicologicamente abalados com essa questão da pandemia. Não é brincadeira um país que caminha para 2 milhões de infectados e para 100 mil mortos. Isso em números oficiais. E a gente sabe que esses números estão subnotificados. Então, isso tem um abalo psicológico. Aqui em casa, nós somos em 5. Quando um dá um espirro, a gente já fica pensando que está infectado. Porque o meu filho mais novo está indo trabalhar na empresa e para não ir de ônibus, a gente vai levar e vai buscar. Porque no ônibus, o risco de infecção é grande. Então, quando um dá um espirro, pronto, você já fala, pronto, está infectado, vamos isolar. Quando um tem um problema, a gente fica assim, não pode sair de casa, todo cuidado é pouco. Usar máscara, levar álcool em gel, na entrada de casa tem um pano com água sanitária e sabão, misturado com sabão para você limpar os pés, ou seja, mudou radicalmente a forma de vida nossa. As pessoas têm que se conscientizar disso. E é inadmissível. Eu fiquei horrorizado, Alan, o ATPC que eu vi na diretoria de ensino de São Bernardo, terça-feira dessa semana. Tem uma mulher lá, que acho que é professora de letras, era no dia do ATPC de Humanas, mas tinha uma professora de letras falando lá como que o professor deve obedecer às regras gramaticais para preparar a atividade. Rapaz, a mulher, eu acho que ela está na Nova Zelândia, foi um país onde a pandemia não teve grandes impactos por conta da política do governo. A mulher, na cabeça dela, olha, você vai fazer assim, nós vamos incentivar, ou seja, eu falei, esse povo está vivendo em Marte ou em outro planeta, porque não é possível, porque eles não estão observando a realidade que nós estamos enfrentando no Brasil, nesse momento, uma pandemia que está trazendo essa hecatombe com políticos irresponsáveis, como o Bolsonaro, o Dória e o Morando também em São Bernardo, abrindo comércio, escancarando tudo, incentivando as pessoas a ir para as ruas. Vai ser uma carnificina daqui para frente. E o secretário de Educação, junto com o governo, tem a pachorra de vir propor que dia 8 de setembro as escolas vão estar retornando às aulas regulares com presença de alunos, professores e funcionários. Isso nós não podemos aceitar e, por isso, terça-feira, a gente está marcando aí de forma muito cuidadosa, a gente vai fazer uma carreata pequena pelo centro de São Bernardo para protestar contra esse retorno. Vamos encontrar ali em frente à subsede, é voluntária também, os companheiros que estão em grupo de risco não podem, que se sintam dispostos, não tem necessidade de participar. Vamos ver se a gente coloca aí uns 8, 10, 15 carros para mostrar para a população que nós não aceitamos em hipótese alguma essa questão de retornar às aulas presenciais e correr o risco de você ter uma infecção generalizada, levando a óbito professores, alunos, funcionários, direções de escola e também contaminando as famílias dos alunos, que é uma das consequências que podem ocorrer com esse anunciado protocolo de retorno do governo. É isso. Ok, obrigado, Paulo. Bom, nós temos várias pessoas Paulo, acho que seu áudio está... Seu som está... Conseguiu desbloquear?
sei se você concluiu. Paulo, não sei se concluiu, que estava... Bom, vamos voltar aqui então. Primeiro agradecer a galera pela importante contribuição. Tem várias pessoas se manifestando aqui. Eu queria pedir para que agora, 2, 3 minutos nas considerações finais, proposta e considerações finais. As propostas foram apresentadas para a gente ir fechando. E, se possível, responder a pergunta da Simone, que ela está dizendo o seguinte: também gostaria de saber a posição da POSP sobre o desconto dos aposentados depois que o Dória assinou esse novo decreto. Eu entendo que esse debate que a Simone está trazendo aqui é um debate importante. Só informando que sábado, que vem dia 11, nós vamos ter um debate. A ideia é fazer uma tribuna livre para que os professores participem igualmente, como nós estamos participando aqui, não só mais um determinado número de professor. Nós vamos fechar essa live de sábado até terça-feira com as propostas de pessoas que vão participar dessa live, pessoas médicos, paramédicos, pessoas que podem contribuir sobre os riscos do retorno à aula, o impacto na saúde do professor, que uma parte já está bastante adoecida, tem comorbidade também, a questão emocional está bastante deficitária, com muita dificuldade, e esse debate que a professora traz aqui também pode ser uma das preocupações nas considerações finais dos colegas aqui. Lamentar de que o professor Serginho não conseguiu acessar a nossa live, dizer que essa live ela está acontecendo porque na sexta-feira ele nos procurou a coordenação para falar da urgência desse debate, da premência desse debate, e ele então disse que seria importante que o sindicato possa apresentar uma proposta, como já foi apresentada aqui pela Verinha, de que o prazo possa ser estendido até o final do mês, não precisa ser até o dia 15, né? E o professor Serginho, inclusive, sugeriu de que procurássemos a Justiça, o Ministério Público, para tratar desse problema que é uma verdadeira exclusão da educação de jovens e adultos. Tá bom, gente? Nós queremos agradecer todos e todas e eu passo a palavra, então, para as considerações finais, se possível, com propostas e com as preocupações levantadas aqui, inclusive do ponto de vista da professora que solicitou esse esclarecimento. Vamos lá, então. Começa pelo Paulo e termina pela Verinha, porque nós invertemos agora o final. Paulo, considerações finais e comentários que julgar necessário. Só pedir para incorporar a proposta que eu fiz aqui, que a Verinha reforçou, de que a gente, se for o caso, seria interessante tentar, mesmo vendo que eles estão irredutíveis em não nos receber, com dificuldades e tal, mas tentar, pelo menos você, que é o coordenador da subsede, entrar em contato com a Vanderlete e tentar propor para ela o seguinte, de que essa proposta, eu acho que já resolve uma parte do problema, que é os alunos da EJA que estão na rede atual, por exemplo, o terceiro ano o terceiro termo vai sair, tudo bem, mas o primeiro vai virar segundo, o segundo vai virar terceiro. Então, esses dois termos, o aluno não precisa fazer matrícula. A escola já tem um nome e tem a documentação desse aluno. Então, esse é quem vai precisar fazer matrícula é o aluno que vai ingressar, que é ingressar no primeiro termo. E aí, aí sim a gente trabalha com todas as propostas que nós levantamos aqui, né? Que a Verinha, eu acho que a proposta da Escola Maria Osório é interessantíssima, colocar faixas na comunidade, divulgar o e-mail da escola, abrir a escola pelo menos 3 dias por semana ou 2, aí dependendo das condições sanitárias efetivas, para que quem não tem condições de fazer online a matrícula possa ir na escola se matricular, se cadastrar, enfim, com todos os cuidados possíveis. Acho que seria interessante tentar abrir esse canal com a ADE. No máximo que a gente vai ouvir é um não, mas aí
vai ficar na conta deles essa resposta aí. Em relação à questão da aplicação da reforma da Previdência do Dória, agora no mês de junho, a reforma foi aplicada não só, atingiu não só os professores da ativa, como também o Dória pegou aquele dispositivo que foi embutido na reforma pela Janaína Pascoal, de que quando as finanças, a Fazenda do Estado detectar problemas nas finanças do Estado, o Estado pode cobrar e, vamos dizer assim, as finanças estaduais correrem risco, o Estado pode cobrar a cota, o percentual lá do desconto previdenciário dos aposentados. E aí estabeleceu o que é uma coisa draconiana na nossa avaliação, isso nós já apontávamos lá no mês de março, porque é um escalonamento terrível, tanto para os professores da ativa, que nós já estamos há 5 anos sem reposição nenhuma do ponto de vista de nenhum resquício da inflação, como também para os aposentados. Onde já se viu o aposentado no momento que ele mais precisa do salário integral, o salário já está arrochado, mas do salário integral, porque ele compra remédio. Na realidade, os aposentados dos outros países, eles fazem lazer, né? Utilizam o que eles recebem para fazer lazer, desfrutar um pouco da vida, do tempo que resta de vida para eles. No Brasil, no Brasil, você reduz o salário do aposentado para ele não poder nem comprar remédio para morrer mais rápido. Ou seja, são bandidos que estão matando os aposentados. Então, eles estabeleceram um escalonamento que é o seguinte: até um salário mínimo, o aposentado não tem desconto no salário, aí de um salário mínimo a R$3.000, o desconto é 11%, de R$3.000 até R$6.000, o desconto é 12% do salário. É uma coisa terrível, draconiana. Já no caso dos professores da ativa, é 11%, 12%, 14% e 16%, dependendo da tabela de escalonamento. Todo mundo lembra que na época da reforma da Previdência nós engolimos muito gás lacrimogênio, gás pimenta, né, bala de borracha, foram jogados contra professores, inclusive dentro do próprio plenário da Assembleia Legislativa, por conta... E pode ter certeza que agora nas eleições, esses mesmos partidos que aprovaram isso vão pedir voto aos professores e vai ter professor que vai votar neles. Pode ter certeza disso. Esse ano tem eleição, eu estou lembrando disso aqui porque é importante, porque a gente sempre fala o seguinte: você vota aqui na base, em candidatos de partidos, e sem observar que lá na Assembleia Legislativa e lá em Brasília, no Congresso Nacional, esses mesmos partidos têm parlamentares que votaram para assaltar o seu bolso através da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Então, nós temos que deixar claro isso para os trabalhadores e para os professores em particular. Porque vai ter professor votando no PSDB, vai ter professor votando nos partidos lá, nos deputados, no Solidariedade da Vida, nos partidos da vida lá que aprovaram essa, vamos dizer assim, essa desgraceira toda lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, essa reforma da Previdência. Estou colocando isso porque o jurídico ainda está estudando isso, o jurídico da Central, para ver o que é possível fazer em relação a essa questão, particularmente dos aposentados, mas é uma coisa para a gente lamentar muito e é uma coisa também que nos instiga a continuar firmes na luta, porque só com luta que a gente vai conseguir reverter esse ataque, que é um ataque que condena à morte muito mais rápido os professores, tanto da ativa como dos aposentados. Quero, mais uma vez, parabenizar a subsede de São Bernardo por essa iniciativa importantíssima, dizer que a subsede está respondendo, mesmo diante dessa tremenda adversidade, as demandas e os desafios que se apresentam. Parabenizar o companheiro Aldo, que é o coordenador, a companheira Verinha, parabenizar o Alan.
e dizer que nós estamos à disposição. O Serginho também, que não participou, mas que teve a iniciativa de propor e indicar. A gente sabe que o Serginho tem contribuído muito também, e é um companheiro de primeira hora nessa luta, e dizer que a gente está à disposição e agradecer por essa oportunidade. Obrigado, e obrigado também a todos vocês que assistiram, que contribuíram, que mandaram perguntas, que mandaram sugestões e propostas também. E é fundamental os professores do chão da escola continuarem tendo propostas e apresentando essas propostas para o sindicato. Obrigado, gente. Ok, obrigado, Paulo. Professor Alain. Então, eu queria agradecer também, né, o convite feito pelo Aldo, né, a gente está aqui fazendo os trabalhos técnicos também, né, então, fazendo 2 serviços, participando e fazendo os trabalhos técnicos da live, graças a Deus a gente tá conseguindo dar conta aqui, né, tá? E dizer que, assim, como o Paulo falou, só que se a gente só esperar também pelo jurídico, a gente tá amarrado, porque a gente não pode sair pra rua pra poder fazer barulho, né? A gente não pode fazer que a gente vê. A gente não pode levar bomba, não tem nem graça. Não. Mas eu acho que é um debate importante falar dessa turma do EJA. Concordo realmente, precisaria ter um prazo maior, o bimestre não terminou ainda, pra que fazer até dia 15? Né? A gente tentar prorrogar, ou realmente fazer isso. Fazer faixa, colar folha no mercado mais próximo, tomando todo cuidado, ir na UBS, colocar lá, porque a UBS a gente sabe que agora está sendo frequentada, né? UPA, a gente coloca um cartazinho lá falando, acho que é interessante fazer isso, e assim, sei lá, é complicado, porque a gente só tem 18 escolas, que nem o Paulo falou, 18 escolas do EJA, né, daria até para fazer um trabalho, mas é pouca escola, eu tinha 6 salas ano passado, hoje eu tenho 4. E o medo de virar 3 também é cruel. Mas, primeiramente, agradecer também, né, a participação aqui. Fazia tempo que eu não participava de uma live aqui junto com o pessoal do sindicato. Né, a gente está trabalhando também bastante, mas a gente está tentando dar conta de tudo isso. Né? A gente sabe que essa reforma da Previdência, reforma trabalhista, todas essas reformas... a gente vai ter que dar um jeito de correr atrás para tentar reverter essa situação, né? Como a Belinha falou também, né? Tem muita gente aí que já não tem muito, não tem espaço dentro de casa, né? Tem que conviver com gente doente, né? Só quem realmente... Eu tive 2 casos na família de Covid, então é difícil, a gente sabe o problema todo que passa e... Como que a gente está tentando lidar com isso? O professor realmente ele não está psicologicamente preparado para lidar com nada, né? Com essa situação, ele não está. A verdade é essa, a gente não está preparado psicologicamente para lidar com isso. A gente não sabe como lidar com isso, a gente não sabe lidar com uma doença, não sabe lidar com teletrabalho, a gente não sabe lidar com cobrança que está de longe, porque quando cobrava presencial já era difícil, cobrando de longe pior ainda. A gente entrou numa situação bem complicada. Mas acho que é isso. Quero agradecer mais uma vez o Aldo também por fazer o convite, e a gente está aí para ajudar mais uma vez se precisar, tá bom? Os trabalhos técnicos a gente sempre está aí. Agora eu estou em casa, para quem não sabe, eu fiz quarentena em outro lugar, fiquei quase 40 dias em outro lugar, justamente por conta desse problema que o Paulo falou, de ter que uma pessoa que trabalha dentro de casa pegar o ônibus, trabalhar em empresa, então para evitar, eu sou do grupo de risco também, então a gente teve esse problema, mas a gente espera que dias melhores virão, tá bom? Muito obrigado. Ok, Alain, obrigado. Professora Vera Lúcia, a Verinha. Tá desligado, Verinha. Em relação às propostas, uma proposta que eu acho que seria viável é essa de espalhar informes pela região da escola, ou colocar uma faixa com o telefone da escola,
né, e esse aluno ligar para a escola, e aí não tem contato pessoal, porque a pessoa liga, passa todos os seus dados, as suas informações, e quem tiver no teletrabalho, que aí agora é o GOI, as pessoas da administração da escola, que está no teletrabalho, atender esse aluno e fazer essa matrícula. Isso não precisa ser presencial, não precisa o aluno ir lá na escola, né? Ele pode ligar e fazer tudo isso, o aluno que não conseguir pelo e-mail, não conseguir pela plataforma lá, entrar e fazer a matrícula. Porque se a gente não faz matrícula nesse momento, tem dois prejuízos. O prejuízo do lado do aluno, que ele vai ficar sem estudar, ele vai ser excluído mais uma vez, e o prejuízo financeiro do professor, que ele vai perder turma. E a gente sabe que isso é um efeito cascata. Na hora que fecha uma turma, vai cair. Não é aquele professor que perde, é sempre o último da lista que vai perder, né? Que ele, por ter uma pontuação menor, ele já tem uma dificuldade de conseguir outra classe. Porque na hora de correr a lista, ele vai estar por último. Ele perdeu e está por último. Então, ele vai ter mais dificuldade para conseguir ou ser atribuída para ele outra turma. Então, fazer todo o esforço para que isso não aconteça, para que não tenha esse prejuízo do professor e do aluno. E aí, acho que é isso mesmo, né? Um ofício para a diretoria de ensino e cobrar deles o que eles vão fazer, qual é a orientação diante desse problema. Porque é um problema grave e que precisa ser resolvido rápido. Porque as matrículas, segundo o calendário do governo, só vai do dia 6 até o dia 15. Do dia 6 ao dia 15 é um prazo curto. Se até o dia 15 a gente não tiver uma resposta e eles não disser que vai reabrir o prazo ou que vai se estender esse prazo, como é que fica esse aluno? Né? Então, a gente está vivendo um momento muito difícil que requer também medidas, pensar melhor isso, não é bater o martelo, é isso e acabou. É pensar melhor em algumas saídas para os tipos de problemas que a gente está tendo nesse momento. Está difícil para o professor, do ponto de vista emocional? Claro que está difícil. A gente trabalha na escola, a gente tem uma relação afetiva com o aluno. Eu estou na mesma escola há 20 anos. Eu estudei lá, me formei e voltei a trabalhar lá. Então, eu estou naquela escola há 27 anos. Então, eu já dei aula para o pai, para a mãe, para o filho, para o sobrinho, né? Então, tem uma relação da gente conhecer as famílias. As famílias estão perdendo seus entes queridos nesse momento. Eu tenho vários relatos de aluno meu que com 17 anos que perdeu a mãe, alunos que perdeu o avô, outras famílias que estão com parentes em casa ou internado e é um desespero porque é uma doença que não tem um tratamento efetivo, o que dá certo para um não dá certo para o outro. Né? A gente não sabe como lidar com essa doença. Não é uma doença que tem já um protocolo de tratamento, ela não tem. Então, até ter uma vacina, até a vida voltar à normalidade, precisa ter um olhar humano de todo mundo, de professor, de gestão da escola e principalmente da Secretaria de Educação, que é quem dita as regras, as normas de como as coisas serão. Concluir. Muito obrigada a todos que participou dessa nossa live. Espero que tenhamos atendido, esclarecido as dúvidas. E nas mídias sociais do sindicato, a gente vai esclarecendo as dúvidas dos professores, na medida do possível, e dando os informes que o sindicato for passando, das reuniões, o que o sindicato está fazendo nesse problema do EJA e em outros que forem surgindo em relação à categoria. Boa noite a todos. Ok, obrigado, Verinha. Nós queremos agradecer todos e todas, queremos agradecer os demais componentes da coordenação, a professora Abigail, a professora Nilzete Conceição, e além dos membros da coordenação que já estão aqui, dizer de que o sindicato, mesmo nesse momento de profunda dificuldade, está absolutamente atento ao que vem acontecendo de uma maneira geral. Dentro do limite da nossa atuação, nós estamos atuando para que o professor sofra o menos possível nesse momento de profunda dificuldade. Nós queremos informar de que nesse dia 7
vai ter essa carreata, que já foi falado aqui pelo Paulo. As pessoas que queiram participar, que não faz parte do grupo de risco, ou que se sinta segurança para participar, procure a POSP a partir de amanhã, informe quantos carros irão, para poder divulgar no dia do pagamento, já denunciar o governo com essa política genocida de retornar às aulas, que vai comprometer a saúde do professor, a saúde do aluno, e vai ampliar ainda mais essa prática da necropolítica no Brasil, com esse governo que não é um governo, que é o presidente da República, e que o governo do Estado de São Paulo, em proporções diferentes, também começa a aplicar essa política genocida de uma maneira geral. Eu quero avisar os colegas aqui de que nós, a partir de amanhã, vamos encaminhar essa proposta de pedir uma reunião com a dirigente de ensino. A diretoria de ensino tem se esquivado, não tem feito reunião com a coordenação. Nós não entendemos o porquê. É preciso fazer reunião. Não dá para fazer reunião presencial? Vamos usar as ferramentas que o governo está estimulando todo mundo a usar as ferramentas. Por que a diretoria de ensino não utiliza as ferramentas para fazer reunião? Para atender os professores, para ouvir as dificuldades. Estamos, inclusive, estranhando que a professora Wanderlete esteja atuando desse jeito. Não era assim. Não sei o que aconteceu ou por que está tendo essa mudança. Mas nós vamos entrar em contato com ela amanhã, cobrar o ofício que já protocolizamos, bem lembrado pelo Paulo, vamos cobrar esse ofício. Vamos propor que esse prazo não termine no dia 15, que é muito pequeno, é muito exíguo esse tempo. Nós queremos que prorrogue esse prazo para que todos possam efetivamente fazer sua inscrição, buscar um modelo que possa garantir o professor em sala de aula e o aluno matriculado. Nós não podemos permitir que o governo do Estado, com essa política do governo de exclusão virtual, e agora também a exclusão do pessoal de jovens e adultos. Portanto, companheiros e companheiras, queremos agradecer a todos e todas a participação nesse debate de hoje, dizer de que essa live está sendo gravada, está no Facebook, os professores podem e devem divulgar nas suas escolas, o sindicato está atento, está mobilizado, e sábado que vem nós vamos ter mais uma live para discutir o impacto na saúde do professor, essa proposta inexequível do governo do Estado de querer voltar às aulas nesse momento aonde está em ascendência a pandemia no país, e no Estado de São Paulo não é diferente. Portanto, queremos agradecer a todos e todas, um forte abraço, e vamos todos e todas, vamos nos cuidar, porque a contaminação com o vírus não está, eu costumo falar isso e reafirmar isso, não está em 98% do cuidado que você toma. A infecção ou a contaminação está nos 2% de descuido que você muitas vezes nem percebe. Portanto, fique atento a tudo e a todos para que não possamos fazer parte dessa estatística que os governantes têm levado o povo a esse corredor da morte, que é não ter política pública para enfrentar esse momento. Muito obrigado a todos, obrigado Alain, obrigado Paulo, obrigado a Verinha, obrigado ao professor Serginho, que não conseguiu acessar, mas nós queremos agradecê-lo pela sua iniciativa de propor essa atividade, e sábado que vem nos encontraremos em outra live também, assim como nós vamos fazer uma live sobre o problema da saúde dos professores e também dos aposentados, porque é inadmissível esse assalto do governo do Estado em relação aos aposentados. Contribuímos 35, 40 anos da nossa vida, e nós não podemos permitir que agora o governo confisque o salário, o salário desses professores aposentados, que muitas vezes são arrimos de família, que ajuda os parentes, que ajuda os filhos, principalmente nesse momento de desemprego. Tá bom, gente? Forte abraço e conte sempre com os sindicatos professores, com a POSP, com a subsede de São Bernardo do Campo e com a POSP estadual. Muito obrigado.
Terminou, né? Ah, legal. Eu acho que não tá mais saindo, vazando não aqui a nossa parabólica, não tá ligada mais. Tá, ó,